Olá a todos vocês, meu nome é Ricardo Gonçalves, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Essa aqui é uma iniciativa do LeadComp para esse período sem aulas. Eu espero que todos vocês estejam bem, em segurança. Vou falar de Física 3 com vocês, mas especificamente sobre eletrostática. Essa aqui é a nossa aula 6, onde a gente vai fazer alguns exercícios. Para começar, está aqui o primeiro exercício. Duas cargas pontiformes no vácuo, de mesmo valor Q é igual a 125 microcoulombs e de sinais opostos, geram campos elétricos no ponto P. Qual o módulo do campo elétrico resultante em P em unidade de 10 a sétima Newton por Coulomb? Então imagina que a gente tem duas cargas, uma positiva e uma negativa. A gente vai ter uma linha que vai dividir esse espaço no meio. O ponto P está nessa linha. Está uma distância de 4 centímetros para a linha que liga as duas cargas. E essas duas cargas estão a uma distância uma da outra de 6 centímetros, ou seja, 3 centímetros cada uma delas até a linha divisória. Esse aqui é o desenho que é apresentado no exercício. Se a gente lembrar das aulas anteriores, a carga positiva, essa carga aqui de baixo, ela faz um campo saindo, com as linhas de campo saindo dela. E a carga de cima, a carga com sinal negativo, faz um campo elétrico, as linhas de força, na direção da carga. Isso quer dizer que, se a gente imaginar a carga que está sendo gerada, o campo que está sendo gerado por essas cargas, que vai até o ponto P, vou pensar primeiro na carga positiva, ela vai ter um campo que eu vou desenhar uma setinha azul, que vai fazer isso. Então o campo sai da carga Q na direção do ponto P. Já a carga negativa, vou desenhar uma setinha em vermelho, vai na direção da carga, ela sai do ponto P na direção da carga. Se a gente imaginar o que está acontecendo aqui, a gente tem dois vetores que estão inclinados em relação aos eixos que a gente tem nesse desenho. Se a gente imaginar um eixo horizontal e um eixo vertical. O melhor tratamento que a gente pode dar, o mais fácil da gente abordar logo de cara, seria a gente tentar fazer uma decomposição desses dois vetores, o vetor azul e o vetor vermelho. A gente vai fazer essa decomposição em vetores horizontais e vetores verticais. Então, o vetor da carga positiva, que eu vou chamar de campo E1, ele vai ser dividido numa parte horizontal e uma parte vertical. O de cima eu vou chamar de E2 e vou fazer a mesma coisa. O E1, então, vai ser dividido em E1x, horizontal, e E1y vertical. Essas duas componentes conseguem substituir o vetor original, então a gente pode esquecer o vetor e ficar só com as componentes. A gente vai fazer a mesma coisa para cima, para o vetor vermelho, o vetor E2, então a gente vai ter uma parte vertical e uma parte horizontal. E2x horizontal, E2y vertical. O que a gente pode notar agora? A gente também vai substituir o vetor vermelho pelas suas componentes, então a gente pode esquecer ele. Agora a gente só tem componentes horizontais e verticais para poder tratar nesse problema. Em relação às horizontais, acontece uma coisa curiosa. O problema é simétrico, então as duas cargas vão fazer campos de mesma intensidade no ponto P, e as componentes horizontais elas vão ter a mesma intensidade. Só que nesse caso aqui elas estão opostas. Enquanto o E2x está para a direita, E1x está para a direita, E2x está para a esquerda. Eles vão se anular. Você tem um vetor para a direita e outro para a esquerda, de mesma intensidade, então eles vão se anular. Então a gente pode considerar que E2x está anulando E1x. Então eles vão sumir. Tá? Em relação aos verticais, acontece o contrário. Os dois verticais estão apontando para cima. Então, na verdade, eles podem ser substituídos por um único vetor grandão, é um vetor de uma intensidade maior, cuja intensidade vai ser a soma de E2y com E2x. Como eles têm a mesma intensidade, E2y e E2x, a gente pode substituir isso por duas vezes um deles. Aqui no caso, duas vezes Y. Isso significa na prática que o campo que a gente quer achar, ele na verdade vale duas vezes E1y, a gente precisa achar o valor de E1y para poder multiplicar por 2 e achar o valor no campo P, que é o que o problema pede para a gente. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos imaginar aqui de novo o vetor E1. Esse vetor E1 ele tem a componente vertical, que é o que a gente quer achar, o E1y. A gente pode imaginar que essa figura forma, com a distância que a gente tem, 4 cm e 3 cm, vai formar um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo a gente pode imaginar um ângulo aqui, no caso um ângulo θ, numa das pontas dele, pode ser de cima ou de baixo, vou escolher a de cima. E a gente sabe que, pelas dimensões do triângulo, se a gente fosse calcular a hipotenusa do triângulo, como é que a gente faria essa hipotenusa? Bom, os dois catetos ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado em centímetros, é igual a h ao quadrado, que seria o valor da hipotenusa. Fazendo isso, h ao quadrado é igual a 25, raiz de 25 é 5 centímetros. Então, a hipotenusa tem tamanho igual a 5 centímetros. Se a gente for considerar o ângulo θ agora,
Vamos considerar o ângulo θ, então vamos tentar calcular o cosseno dele. O cosseno dele, então, seria cateto adjacente sobre hipotenusa, 3 cm sobre 5 cm, isso vai dar para a gente 0,6. Bom, se a gente considerar os vetores, o vetor e a sua componente, como a gente estava fazendo antes, o vetor E1 e a componente E1y. O vetor E1 seria a hipotenusa desse triângulo, seria proporcional à hipotenusa desse triângulo, e a componente E1y seria o cateto adjacente do ângulo. Então, esse mesmo cosseno de θ, ele seria E1y sobre E1. E como a gente sabe que isso dá 0,6, a gente pode falar que E1y é igual a E1 vezes cosseno, E1y é igual a 0,6 E1. Se a gente considerar isso então, vou apagar o lado de cá, se a gente lembrar que a gente calcula o campo elétrico assim, K vezes Q sobre a distância ao quadrado, substituindo os valores, K vale 9 vezes 10 a nona, o Q, como não está no enunciado, vale 125 micro, ou seja, 125 vezes 10 a menos 6, e a distância é 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2, isso ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente chega que o valor do campo E1 vale 45 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb. Como a gente não quer o E1, a gente quer a componente vertical do E1, o E1y, e a gente sabe que E1y vale E1 vezes 0,6, fazendo essa multiplicação, a gente acha que E1y vale 27 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb, e o campo elétrico, que é 2 vezes esse valor, vale 54 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb. Reparem que o próprio exercício já pede para a gente o resultado em 10 a sétima Newton por Coulomb. Então esse aqui é o resultado desse problema. Esse problema é muito parecido com outro problema de força elétrica que a gente fez há um tempo atrás, que também tem um tratamento de decomposição de vetores, e é comum esse tipo de problema com decomposição de vetor horizontal e vertical, onde a gente soma uma parte das componentes, a outra elas se anulam. Esse tipo de problema é muito comum quando a gente está falando de eletrostática. Mas já que a gente já falou também de energia e de potencial elétrico, eu vou aproveitar esse desenho, vou colocar uma situação muito igual e vou fazer um problema de potencial e energia eletrostática, para a gente ver que nesse caso, com potencial e energia, a gente não tem um tratamento vetorial, e quando não tem um tratamento vetorial, normalmente as contas ficam muito mais fáceis. Então, imaginar um problema com uma situação muito parecida, o enunciado vai ser assim: se as duas cargas têm valor igual a 125 microcoulomb, qual a diferença de potencial entre os pontos P e R? Qual a energia necessária para levar uma carga de 5 microcoulombs do ponto P para o ponto R? Então, se a gente imaginar aqui, é uma situação muito parecida, só que nesse caso aqui a gente tem duas cargas positivas, não tem mais a carga negativa. O ponto P está na mesma distância de antes, e o ponto R fica exatamente no ponto mediano entre as duas cargas. O potencial de um ponto pode ser calculado com essa equação aqui, potencial é igual a K aqui sobre D. A gente está pensando numa carga pontiforme, logicamente. E a diferença de potencial vai ser a subtração dessa equação, se a gente imaginar que é a mesma quantidade de carga, né, para duas distâncias diferentes. Então, a diferença de potencial vai ser igual a Kq sobre D2 menos Kq sobre D1, por exemplo. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ter a vantagem de não ter uma grandeza vetorial. Essa grandeza é uma grandeza escalar. Se a gente for calcular para as duas cargas, a gente faz essa conta duas vezes, a gente vai simplesmente somar os valores, uma soma algébrica convencional. Como vai ser o mesmo valor, porque o problema é exatamente simétrico em relação às duas cargas, a gente pode simplesmente multiplicar por 2. Então, para o nosso problema, por caso das duas cargas, a diferença de potencial vai ser duas vezes a conta que a gente faria para uma carga só, Kq sobre D2 menos Kq sobre D1. Substituindo os valores, a gente imaginar que a distância D1 aqui no caso vai ser a distância do ponto P para o ponto Q, que a gente acabou de calcular no enunciado antigo desse problema. A distância D1 então vai ser igual a 5 centímetros, e a distância D2 é a distância que a gente já tem, que é a distância do R até Q, que vai ser 3 centímetros. A gente pode colocar também em evidência K e Q, porque ele está nos dois termos da subtração. Então, ficaria assim: diferença de potência igual a 2 vezes Kq, 1 sobre D2 menos 1 sobre D1. Bom, a gente vai precisar de espaço para poder fazer esse problema, com essas informações de distância e com as informações de K e do valor da carga aqui. Bom, substituindo os valores, o que a gente vai ter? Diferença de potencial vale 2 vezes 10 a nona, 2 vezes 9 vezes 10 a nona, que é o valor de K, vezes 125 vezes 10 a menos 6, que é o valor da carga, que multiplica 1 sobre 3 centímetros, 10 a menos 2 metros, menos 1 sobre 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Simplificando essa conta, a gente junta as mantiças e os expoentes, fica 2.250 vezes 10 a terceira vezes
100 sobre 3, porque eu não quis colocar o número quebrado aqui ainda, número decimal, e ter que truncar em alguma casa decimal. Menos 20, que é 1 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Bom, aqui a gente pode colocar, a gente pode multiplicar pelo que está dentro do parênteses para simplificar, né? Só vou colocar aqui uma forma de notação científica mais comum. Então, 2,25 vezes 10 a sexta, vezes, abre parênteses, 100 sobre 3 menos 20. Fazendo a multiplicação vai ficar 75 vezes 10 a sexta menos 45 vezes 10 a sexta, que é igual a 30 vezes 10 a sexta volts, ou seja, 30 megavolt. Essa aqui seria a resposta da diferença de potencial entre o ponto R e o ponto P. Se a gente quer calcular a energia, que é a segunda parte do problema, a gente tem que considerar esse valor que a gente achou. Então, vamos deixar aqui. A energia vai ser o valor da carga de prova, seria uma carga que não é essa que a gente considerou agora, vezes o potencial. No caso aqui, seria a diferença de potencial entre os dois pontos. Se a gente multiplica esses valores, o valor da carga de prova que ele dá é 5 microcoulombs, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6. E a gente acabou de achar a diferença de potencial, que é 30 megavolts, ou seja, 30 vezes 10 a sexta. Fazendo essa multiplicação, a gente vai anular os exponenciais, vai ficar 150 joules. Então, para levar uma carga de 5 microcoulombs do ponto P para o ponto Q, você vai fazer um esforço, vai fazer um trabalho, e nesse trabalho você vai gastar uma energia de 30 joules. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem, a gente sempre vai estar colocando alguma coisa aqui para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, a gente pode entrar em contato também, tirar algumas dúvidas. E espero que fiquem todos bem, todos fiquem em segurança. Até o próximo vídeo.